Boa noite, povo de Deus, a paz seja convosco. Eu estou aqui mais uma vez para lhe trazer uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Espero que esta palavra venha abençoar, a sua vida e que Deus venha te dar uma resposta daquilo que você está pedindo a Ele em oração. A palavra de Deus desta noite está em Mateus 14, a partir do versículo 22, que diz assim: Logo em seguida, Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali sozinho. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar com Jesus. Maravilha, né? Vou ler até aqui, porque a partir desse versículo aqui, Deus já vai falar maravilhas da nossa vida. Jesus, a palavra de Deus está dizendo que Jesus, ele estava ali com a multidão, estava com a multidão ali operando milagres, milagres e maravilhas no meio do povo, como ele sempre fazia, e faz até hoje, porque ele continua sendo o mesmo. Então, ele estava ali com os discípulos e falou com os discípulos: vocês vão, que depois eu vou atrás. E ele, para ele poder despedir ali da multidão. E os discípulos deixou ele ali e foram para o mar adentro. E depois Jesus foi para o monte, A palavra de Deus fala que ele ficou lá no monte orando, E até que chegou a certa hora, ele andou sobre as águas e foi atrás dos discípulos, lá no meio do mar. Mas quando Jesus foi se aproximando deles, os discípulos viram aquele homem andando sobre as águas e começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma. Ficaram assim, assustados. Nunca tinham visto ninguém andar sobre o mar. Ninguém. E de repente eles se deparam com um homem andando em cima das águas, por cima das águas. Eles assustaram demais e começaram todos a gritar. E aí Jesus, vendo aquilo, falou com eles: calma, fiquem tranquilos, sou eu, não tem mais. Então, Pedro falou o seguinte: se és tu mesmo, mestre, então faça com que eu ande sobre as águas, vá até o Senhor. Aí Jesus fala com ele assim: vem. Porque os outros nem coragem para isso tiveram tanto medo. E nisso Pedro, ele andou sobre as águas. Que maravilha! Eu acho assim tão gratificante, porque Pedro, mesmo com medo, ele ouviu a voz do seu Senhor, ele ouviu a voz de Deus, mesmo naquele momento de medo que ele estava passando. Ele ouviu a voz de Deus e confiou naquela voz, ele obedeceu. O lindo foi que Pedro obedeceu a voz do Senhor naquela noite. Quando ele viu aquele homem andando sobre as águas, ele perguntou: se é o Senhor mesmo, então faça com que eu ande sobre as águas e vá até o Senhor.
E Jesus falou: vem. E ele foi. Ele não teve medo, ele foi. E quando ele começou a andar, quando estava quase próximo de Jesus, ele começou a olhar para os lados e olhar o tamanho das ondas. Ele começou a ficar com medo, porque ele começou a sentir o barulho do mar, as ondas gigantes, aquela confusão. Aí ele teve medo. Mas por que ele teve medo? Porque ele olhou para o lado. Se Pedro tivesse continuado a olhar para o alvo que era Jesus ali, como ele estava fazendo, ele não tinha afundado. Porque a partir do momento que ele afundou, foi o momento em que ele olhou para o lado. Então, amados, é muito sério isso aqui. Quando você está no caminho, o Senhor te fala, vem. Você não pode olhar para o lado, porque se você olhar, você vai ver o tamanho dos problemas, você vai ver a situação grave, você vai ver vários tipos de situações. Mas você vai ter medo, porque você vai ver o tamanho do problema. Então, quando Pedro tirou os olhos da direção de Jesus ali e olhou para o lado, foi aonde ele afundou. Muitas vezes isso acontece com a gente. Nós estamos andando, falamos que estamos fortes, né? E andando, prosseguindo a caminhada, olhando para o alvo, mas de repente a gente começa a olhar para a direita, para a esquerda, e aí é aonde que nós nos afundamos. É aonde que nós começamos a ver o tamanho do problema. Então nós não podemos tirar a nossa direção. Nós devemos sempre olhar para o alvo, que é Jesus. Pode vir o problema que vier. Se o Senhor falou, vem, você ouve a voz de Deus e vai sem medo. Ouve. Porque o segredo está em você ouvir a voz do Senhor e atender a voz do Senhor. Jamais Jesus iria deixar Pedro afundar naquele mar. Se Jesus falou, vem, ele obedeceu e foi. E é assim que deve ser com a gente, né? Nós devemos ouvir a voz e confiar no Senhor. Porque se Deus falou, Ele está ali e vai te ajudar. Então, amados, o que eu quero dizer nesta noite, ouve a voz do Senhor. Confia naquilo que o Senhor está te falando. Se o Senhor te diz, vem nessa noite, vai sem medo. Porque Deus, Ele não vai deixar você afundar. Você pode estar passando mesmo por tribulações, né? Como eles estavam passando também. Eles estavam no mar e ali eles se viram perdidos. Eles se viram perdidos totalmente. E quando se depararam com um homem andando sobre as águas, aí eles ficaram loucos. Eles pensaram, é um fantasma, porque isso não existe, né? E aí, de repente, era Jesus. E Jesus fala com Pedro. O único que teve a coragem de falar assim, se é o Senhor mesmo, então faça com que eu vá até o Senhor. Olha que maravilha. Pedro foi o único dos discípulos que andou sobre o mar. Pedro foi o único, porque ele não teve medo. Ele andou, ele viveu o sobrenatural. Ele viveu um momento sobrenatural. Todos estavam ali naquele momento, todos poderiam passar a viver aquele sobrenatural, mas o único que não teve medo,
que teve a coragem foi Pedro. Enquanto ele estava com a coragem, ele andou sobre o mar. Mas quando ele teve medo, ele afundou. Mas o bonito ainda é que Jesus, quando Pedro afundou, Jesus levou as mãos e pegou Pedro. Tirou Pedro das águas e o colocou de pé novamente. E Jesus foi com Pedro até o barco e deixou todos tranquilizados. E Jesus nos diz uma palavra. Falou com os discípulos nessa mesma hora. Assim que entregou Pedro, Jesus voltou com Pedro para o barco e falou com os discípulos: por que vocês não tiveram fé? Homens de pouca fé. Então, amados, nós devemos ter essa fé, confiar no Senhor, saber aprender a ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor muitas vezes está nos falando e a gente não está escutando. Se o Senhor está falando com você nesta noite, ouve a voz do Senhor. Ouve. Porque é Deus que está falando com você. Se o Senhor está falando, não temas, é para você não ter medo mesmo. Porque Deus sabe do que está falando. Não temas, o Senhor te diz nesta noite. Não temas. Tem uma palavra, quando os discípulos saíram para pescar, eles voltaram do mar e Pedro, eles já tinham todos lavado a rede, já Pedro lavou a rede, já estava guardando. Quando você lava alguma coisa para guardar, você fez o quê? Você desistiu, né? E Pedro já era um homem acostumado a pescar. Então eles ficaram ali a noite inteira, não pegaram nada, voltaram, lavaram as redes. Mas aí vem a outra vez a voz do Senhor dizendo: Pedro, volte para o mar e jogue a rede do outro lado. Olha que maravilha. Volte para o mar e lança a rede novamente. Aí Pedro, ele deveria, né, no caso, falado assim: mas eu acabei de vir, Senhor. Eu sei, eu conheço o mar como é. Eu sei, eu fiquei a noite inteira, não peguei nada. Agora o Senhor está me falando para me voltar de novo e para pescar, e nós não pegamos nada. Mas Pedro não fez isso. Pedro ouviu a voz de Deus. Ele ouviu aquilo que Deus estava ordenando para ele. Volte e lança a tua rede ao mar. Aleluias. E Pedro respondeu para Jesus: eu vou, Senhor. Vou novamente, vou fazer conforme a tua palavra. Né? Pedro fala: conforme a tua vontade, a tua palavra, eu vou. E eles foram novamente. E foram abençoados. Né? Voltaram assim com as redes lotadas de peixe. Por quê? Porque Pedro ouviu e obedeceu à voz do Senhor. É isso que eu te digo nesta noite, em nome de Jesus. Ouve a voz do Senhor. O Senhor está falando com você. O Senhor tem falado contigo. Ouve a voz de Deus e não tenha medo. Obedeça o que o Senhor está te falando. Porque se o Senhor está te dando uma ordem, se o Senhor está falando com você, com certeza Ele sabe do que pode acontecer. Ele tem bênçãos na sua vida. Ele tem bênçãos para você. Mas você precisa. Eu preciso. Você precisa. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. A ouvir é você ouvir e praticar.
Você não tem que escutar. A diferença de ouvir e praticar, de ouvir e escutar, quando você escuta alguma coisa, você escuta e ela sai aqui e vai embora. Você não retém aquilo. Quando você ouve e aquilo vem para o seu coração. E você retém, guarda no seu coração. Então, nesta noite, amados, ouve aquilo que Deus está falando com você. Não somente escute. Porque escutar, você vai escutar daqui e vai sair daqui. Mas se você ouvir aquilo que Deus tem para falar com você, aquilo que Deus está te falando, você vai ouvir e vai guardar no seu coração e vai obedecer. Eu tenho assim fé em nome de Jesus que o Senhor vai falar com muitas pessoas nesta noite. A hora que você dormir, o Senhor vai falar com você. Ouve o que Deus está falando com você. E para muitos Deus está falando agora. Nesta palavra, o Senhor está falando: ei, não temas, eu sou contigo. Você vai passar por lutas? Vai passar. Mas o Senhor é contigo. Deus é contigo. Não fique olhando para o lado, nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para frente, para o alvo. Jesus. Ouve a voz do Mestre. Ouve a voz do nosso Senhor Jesus. Porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. Se você acha que acabou, não. Deus não pôs ponto final. Deus não falou que acabou. Deus não te falou que é o fim. Prossiga. O Senhor disse: vem, vem. E Pedro foi. Então que nós façamos assim como Pedro. Obedecemos a voz do Senhor. Mas não olhe para a direita e nem olhe para a esquerda. Para que você não veja o tamanho do problema. Mas olhe para frente, para o alvo. Para que você veja o tamanho do seu Deus. Olha que maravilha. Olhe para o alto. Olhe para a direção, para frente, para o alvo, que é Jesus. Ele é muito maior do que este problema que você está enfrentando. Ele é muito maior do que este problema que você olhou para a direita e viu o problema. Olhou para a esquerda e viu o problema. Ele é muito maior. Deus é muito maior do que este problema que você está enfrentando. Este problema, para Deus, se torna nada. Se torna nada. Nós é que temos o defeito de olhar problemas e colocar ele como grande. Mas se você conhecesse o tamanho do seu Deus, você não diria que esse problema é tão grande. Porque o nosso Deus é muito maior do que os nossos problemas. Amém, querido? Jesus te abençoe e ouve a voz do Senhor, porque o Senhor quer falar contigo. O Senhor vai falar com você e para muitos está falando nesta palavra. Ouve, aprenda a ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus é contigo. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor abençoe os seus filhos. E que dê paz, tranquilidade, saúde. E que a paz do Senhor reine sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.